Galera, beleza? Tamo aí, ó, já temos aí quase 100 pessoas na live. A gente está aqui da Rádio CBN com o professor Adalberto Pascoaloto, todo mundo aqui, ó, falando sobre o direito do consumidor. Vamos lá, vamos seguir aqui, tem que ficar calado e pronto. Debate CBN. CBN Juiz de Fora, a rádio que toca notícia. Agora são 11h06 e a gente continua o bate-papo aqui na CBN Juiz de Fora sobre o debate com representantes do Procon de Juiz de Fora e também convidados especiais. Renato Porto, a gente estava conversando agora há pouco, antes da edição do Repórter CBN Nacional, a respeito da questão da fidelização da audiência ali, da TV fechada, né? Eles sabem exatamente como que o consumidor age. Quer dizer, através do estudo do comportamento do consumidor, a publicidade tradicional, ela deixa de existir, né? Aquele intervalo comercial, ele deixa de existir e ele passa para dentro da programação convencional. Né, o 007 ele utiliza um relógio de uma determinada marca, ele pilota um veículo de uma determinada marca. E aí o ser humano médio que olha, que absorve aquela informação, ele fala, se ele usa, é porque é bom. Automaticamente isso internaliza. E veja, o professor Adalberto levantou um ponto importantíssimo. Qual é? É justamente essa questão o que é o querer? Né? Será que eu ajo dentro das minhas convicções? Ou será que eu estou agindo dentro de determinadas convicções que foram construídas para eu chegar a algumas conclusões? No outro dia eu não vou fazer nenhuma sustentação partidária, que nunca faria. Mas note, eu vi uma matéria em uma determinada revista falando mal de um determinado site. Não é de um político não, porque com o político isso acontece bem, mas falando mal de um determinado site. De um site que traz coisas de fora, né, para você adquirir produtos que são de fora. E uma revista falava, eu vou ter que dizer o nome da matéria, né, que dizia assim, Alibaba e os 40 ladrões. E depois eu recebi um WhatsApp com uma micromatéria falando mal daquele site. E depois eu recebi um e-mail de um artigo jurídico falando mal daquele site. E aí, quando eu assisti TV à noite, o Jornal da Noite também falava daquele site. E aí um dia eu fui assistir uma série. E nessa série era engraçado porque os artistas falavam mal desse site. E aí eu comecei a investigar a rede que difundia aquela informação. E aí todas elas faziam parte de um só grupo. E aí eu passei a pesquisar quem eram os maiores anunciantes. E justamente eram os anunciantes que se contrapunham àquele site que estava sendo detonado ali. E olha que coisa interessante. Guerra midiática. Guerra midiática. Só que o mais interessante é que hoje a guerra midiática vem para um ponto... que quando aparece na TV, eu posso dizer, vem alguma coisa de lá. Mas quando o meu filho me manda um WhatsApp para eu poder prestar atenção em relação a uma matéria, e quando ele chega a uma conclusão e ele grava, toda vontade, quando muito estimulado, se torna um desejo, todo desejo, quando muito estimulado, se torna uma necessidade. As convicções, elas partem de algum lugar. E aí quando essa pessoa cria essa convicção, porque todos os meios de mídia diziam isso, ela é meu filho. E meu filho me diz que aquilo é errado. Se eu não tenho esse conhecimento, eu não vou brigar com meu filho, eu não vou brigar com a minha família, eu não vou brigar com aquelas pessoas que eu amo. Então a mídia vem chegando por uma outra via, uma via que nem sempre a gente está preparado para se defender. Vou colocar uma questão problemática a partir das colocações do Renato. A publicidade é um dos motores do consumo. Não há possibilidade de pensar hoje em dia em mercado sem publicidade, sem marketing. Tem que reconhecer a função, inclusive, social da publicidade e do marketing. Mas uma questão básica é saber se é possível estabelecer algum controle sobre a publicidade. Porque existem formas de publicidade como essas que o Renato falou, que ou são publicidade ou até mesmo contra-publicidade, que não são perceptíveis.
O problema então é saber se é possível estabelecer controles, ou se a publicidade deve ser uma forma de liberdade de expressão também. Haveria liberdade de expressão na publicidade. Eu vou citar, independente de provocar o debate, que seria bastante extenso, eu vou citar uma forma de controle da publicidade na maioria dos países europeus. O que eles fazem? Eles fazem autorregulamentação da publicidade. Esse é um modelo que é praticado aqui no Brasil também, só que o modelo europeu e o modelo brasileiro são completamente diferentes. O modelo europeu praticado no Brasil seria chamado de censura. Por quê? Nós tivemos recentemente 2 exemplos muito claros, muito nítidos. Eu vou citar o mais recente. No Dia dos Namorados, uma empresa fez publicidade, uma empresa nesse ano e outra empresa no ano passado, em relação aos relacionamentos homoafetivos. O homem dando presente para homem, mulher dando presente para mulher. Alguém achou que isso não ficava bem, fez uma reclamação no CONAR, e o Dia dos Namorados passou e a reclamação foi julgada 2, 3 meses depois. Ou seja, não teve nenhum efeito. O controle de publicidade feito nos países europeus, eu estou falando da Inglaterra, estou falando de Portugal, da França, da Itália, da Espanha, os principais mercados europeus. Esses controles são feitos com base em autorregulamentação, mas as empresas que aderem ao modelo, e essas empresas são mídias, televisão, rádios, etc., anunciantes, agências de publicidade, elas se comprometem a submeter a um determinado comitê previamente as campanhas publicitárias que acham que podem oferecer algum risco de problema, de maneira que esse comitê, em alguns países, orienta as correções que eventualmente devem ser feitas. Eles trabalham com números absolutamente inacreditáveis para o padrão brasileiro. No padrão brasileiro, a média, eu vou dar o número total divulgado no próprio site do CONAR. 8.000 processos foram julgados do ano 60 e pouco para cá. Na França, por exemplo, no ano de 2015, eles examinaram mais de 36.000 anúncios no sistema Copy Advice, ou seja, no sistema prévio. O índice de infração ao código na França ou nesses países que eu citei é baixíssimo. Por quê? Porque as eventuais correções são feitas previamente. Esse é um problema do direito do consumidor, porque não é só pensar sobre o eventual defeito que uma mercadoria pode ter, prazos que o consumidor tem para reclamar, tudo isso faz parte. Mas existem outras questões que talvez não sejam tão visíveis e que vão determinar um mercado mais depurado ou mais contaminado. Em relação à publicidade, você estava falando, fiz até um comparativo com outros países da Europa. Eu analiso muito assim, as pessoas que trabalham com publicidade e propaganda, muitas delas são essa nova geração conhecida como geração Y. É uma geração impetuosa, extremamente criativa, eles não têm medo de mudança, não se apegam a determinados padrões. E eu tenho observado, né, do outro lado da televisão, que cada vez mais as publicidades e propagandas no Brasil, elas estão sendo comandadas por essa geração Y. Sem dúvida. Como é que é o ponto de vista de vocês em relação a essa mudança? É claro que existem as pioneiras, claro, no Brasil, mas essa geração está dominando muito. Mas são mudanças comportamentais. Essa geração está em compasso com o mercado dessas crianças, por exemplo, que nascem com tablets na mão. De maneira que elas estão inseridas num determinado contexto. Os publicitários costumam dizer o seguinte, e eles têm razão numa grande medida: a publicidade não inventa nada, a publicidade apenas retrata aquilo que já ocorre no mercado.
Então, esses publicitários da geração Y, eles usam os instrumentos que os novos consumidores também usam. De maneira que nós, mutatis mutantes, estamos fazendo a mesma coisa que se fazia nos anos 40, 50, 60. Ou seja, os publicitários estavam na vanguarda. Eles sempre estão na vanguarda. É muito curioso porque se tu pensa na publicidade, a publicidade está sempre na frente. Se tu pensa no direito, o direito é extremamente conservador, porque ele age para regrar aquilo que já vem acontecendo. Portanto, de uma certa maneira, o direito age como freio. Eu acho muito interessante o modelo da autorregulamentação da publicidade na Europa, exatamente porque o padrão ético é que deve prevalecer, na medida em que isto seja uma ética de consenso daqueles participantes. Não seja direito, seja princípios, né, doutor? Seja princípios, exatamente. Então a geração Y terá que, de alguma maneira, também se submeter a esses padrões dominantes, eu estou falando em termos europeus, de maneira que sejam respeitados os valores, os princípios existentes no Código de Ética. O Código do Consumidor regula a publicidade de maneira ampla, por exemplo, é proibida a publicidade abusiva e a publicidade enganosa. Mas o que é publicidade abusiva? Nós temos conceitos abertos. No caso concreto é que vai se verificar se uma publicidade é abusiva ou não. Portanto, se uma agência cria um determinado anúncio, um determinado tipo de comunicação mercadológica, hoje quando se fala de anúncio parece que está se falando apenas naquilo que se lê na página do jornal com o logotipo da empresa embaixo, ou o comercial de televisão entre dois plim-plins, né? Mas não é só isso. Comunicação mercadológica talvez seja o termo mais adequado. Então, se um publicitário da geração Y cria uma determinada comunicação mercadológica, bom, basta que ela se adeque aos padrões éticos. A ética é que deve predominar essas relações todas. Eu acho que o pensamento... Nossa Senhora, por isso que você é meu professor eterno, professor. Não é brincadeira não, porque bate justamente, e parece até que você leu meu livro. Eu venho sugerindo como uma forma de resolução a análise da boa-fé objetiva. Eu queria dizer que o teu livro vazou. A boa-fé objetiva, a ética, a criação justamente de instrumentos de você analisar a publicidade, mas tem um código de ética, né? Mas tem um momento dessas novas tecnologias, dessa geração Y, que por um acaso descobriu o dedão e hoje sofre de tendinite, não sei se vocês sabem disso, né? Porque se eu pegar pro meu pai falar assim, liga para fulano, ele vai pegar o telefone, vai afastar, né? Porque o braço vai ficando curto, ele pega esse dedo e vai digitar. Essa geração, ela tem uma destreza com esse dedão aqui e que gera tendinite, né? E eu tô até para escrever um artigo aqui dizendo, se uma empresa que vende um determinado produto, que promove esse tipo de patologia, será que pela teoria do risco do desenvolvimento ela não poderia ser responsabilizada por essa patologia? Mas são essas maluquices que a gente vai pensando. Só que essa geração Y, ela quer ter muita informação e pouca informação. Ela tem que ter vários conhecimentos pequenos sobre tudo. E é nessa hora que as técnicas de mídia, elas são viscerais. Por quê? E a dificuldade, professor Adalberto, da gente conseguir controlar, que aqui no Brasil a gente ia chamar isso de censura, a internet. O surgimento... Porque aí eu posso criar as mídias tradicionais. Mas aí quando eu crio a figura dos youtubers, sobretudo mirins, que é uma febre, né? Meu filho, ele não assiste mais televisão. Meu filho assiste o canal do Minecraft, o canal do Resident Evil. Então, você sabe tudo aquilo. Agora, lembrando que a gente está ao vivo na internet aí, né? Opa, estamos ao vivo aqui para a galera do Brasil. Já tem gente da Índia aqui, inclusive. Agora, apesar de tudo isso, não querendo te interromper, claro, eu acho que esse é um admirável mundo novo. Vocês viram o filme Paris à Meia-Noite, é isso? Do Woody Allen? Vi. Isso? Que você volta no tempo. Basicamente o filme é o seguinte: naquele tempo é que era bom. Hoje em dia
Está tudo errado. É o famoso a gente era feliz e não sabia. A gente era feliz e não sabia. Então o sujeito começa a voltar gerações e gerações e gerações. Qual é a conclusão? Não. Em todas as gerações as pessoas diziam naquele outro tempo que era bom. Ou seja, o mundo nunca foi tão bom como é agora. Mas convenhamos, eu pego meu telefone celular, passo uma mensagem para minha esposa e pergunto se está tudo bem em casa. E nós continuamos conversando aqui, lá no Rio Grande do Sul ou na China, não importa. Quer dizer, esse é um mundo admirável. Então a geração Y, quisera eu estar agora, fazendo parte da geração Y. E o meu esforço é poder acompanhar, porque a velocidade é muito grande. Agora, isso evidentemente que não pode afetar os valores morais das pessoas. A cabeça é que tem que estar boa. O resto, maravilha. Vamos continuar correndo. Eu acho que a grande resposta vai estar na família. Bom, na família. É verdade. Vai ser o resgate dos valores éticos e morais da família, que vão conseguir fazer com que você consiga orientar seu filho no sentido de dizer que aquilo não é bom. Eu até no outro dia, meu filho estava assistindo uma coisa. Quando eu entrei no quarto, você sabe quando seu filho está fazendo besteira? Sim. Ficou aquele congelado, sabe? Aquele climão. Sabe? Aquele climão assim, aí eu entrei. O que é isso aqui? Aí ele queria clicar e desligar não sei o quê. E o vídeo que ele estava assistindo na internet diz assim: como matar o seu professor. Impressionante, né? Aí eu sentei com ele e falei: como é que você chegou até aí, filho? Aí ele falou: não, eu estava assistindo um canal. Quando terminou um vídeo, veio uma barrinha que joga para uma outra seleção. E caiu justamente na hora que você estava entrando. Aí eu falei para ele assim: você lembra qual é a minha profissão? Aí ele começou a chorar. Aí ele: desculpa, pai, eu não queria ter feito isso. E desligou e pronto. Acho que a gente até tem que ter algumas técnicas de utilização do meio web. Por exemplo, eu venho sugerindo que o computador ele fique em zonas comuns da casa e que o computador ele seja coletivo. Porque uma criança dentro de um quarto, naquele ambiente seguro, pode ser que ela faça grandes besteiras. Eu tenho cuidado de situações de meninas que se deixam filmar e fotografar voluntariamente, e todas as vezes que eu vou entrevistá-las, elas dizem assim: eu não tinha noção da repercussão. Né? Porque ela estava segura no quarto. Eu não vou fazer juízo de valor em relação a isso. Mas veja, são essas novas técnicas que você falou agora, foi muito engraçado. Falou: olha, o mundo aí está mudando, né? E realmente, você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. No outro dia eu fui para Belo Horizonte dar uma palestra e aí eu fui no mercado municipal de lá. E o que eu acho? Um peão e bolinhas de gude. Eu comprei, professor Pascoaloto, aquele peão que eu jogava quando eu era pequeno. Eu comprei um saco de bolas de gude, levei para casa todo feliz e dei para o meu filho. Quando eu entreguei para o meu filho, ele parecia um burro lendo um poema. Ele olhava o peão assim. Aí eu falei: filho, olha um peão. Ele: pai, eu tenho Beyblade e vem com um negócio de tungstênio que roda não sei que velocidade. Tá coberto de razão. Foi muito bom jogar bolinha de gude. Foi maravilhoso jogar botão, porque não tinha FIFA 2016, não tinha o Beyblade. Bacana. Senão eu vou repetir, o professor está com razão. Você que ama o passado e não quer mal o passado, como o pessoal canta. Você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. A gente tem que conviver com isso. Inclusive com essa figura dos youtubers mirins, que são colegas do seu filho. Fazem parte da rotina. E que dizem: eu comprei a camisa da marca tal. Eu tenho certeza que você nunca ensinou pro teu filho falar assim: mamãe, você já falou, mamãe, eu te amo, mamãe se preocupa com você. Você nunca ensinou pro teu filho falar assim: mamãe, compra. E eles aprendem. Alguém ensinou essa criança a falar isso, né? Agora, vamos voltar em relação ao que a gente está no fim do debate, que a gente vai entrar em rede 11h30, sobre o evento que está acontecendo aqui no Independência, porque o evento ainda está em andamento. Hoje ainda tem atividades. O que vai ter daqui para frente? Agora nós inclusive estamos faltando a palestra da doutora Amanda, que é a presidente do Brasilcom, que está falando sobre o tema extremamente relevante e atual, que é o direito do consumidor e a cidadania. Né? Então, ou seja, fazer esse link dos direitos humanos com o direito do consumidor. Isso é um tema muito atual. E na parte da tarde nós falaremos sobre comércios eletrônicos e responsabilidade civil. Então nós temos aí pelo menos mais 6 ou 7 doutrinadores que estarão aí
trocando as suas experiências, e o formato que foi dado pelo Brasilcom, que é um formato nacional, ele favorece esse tipo de discussão, né? Então, eu estou vindo a palestra dos dois agora, eu passo para outro, mas um fica jogando a bola pro outro e um completando o que o outro fala, entendeu? Então, teve uma colocação, Renato, muito interessante que você falou, que aí é uma dificuldade que nós, obradores do direito, vamos dizer, eu que estou lá no balcão de atendimento, atendendo os consumidores, fazer a aplicação da lei, e dessa evolução da sociedade, que a vida é um filme e a lei é um retrato, né? E essa é essa grande dificuldade que nós, nos PROCONs, temos. O professor Adalberto falou aí da questão da legislação de controle da propaganda. Isso é muito difícil fazer de dentro de um PROCON, pela imensidão a que os consumidores estão submetidos dia a dia ao bombardeio da mídia, né? Então, por mais que nós tenhamos regras, nós temos investimento público, no caso do Juiz de Fora, ela é ímpar, o Juiz de Fora tem um PROCON extremamente bem aparelhado. Aliás, queria cumprimentar pelo trabalho, Eduardo. Muito obrigado. Realmente, o retorno que a sociedade está recebendo, derivado da atuação administrativa do PROCON, é fundamental. E assim, essa é a gratificação que eu tenho, não só pela equipe de funcionários, mas pelo próprio prefeito, que dá a liberdade disso acontecer. A gente sabe que às vezes não é a realidade em determinados municípios, né? O prefeito não deixa, às vezes, nem ter PROCON, né? E aqui a gente tem um PROCON de excelência. Mas essa sensação de estar correndo sempre atrás do próprio rabo, né? Porque você sempre está atrás, né? Então eu gostaria que vocês finalizassem aí com essa reflexão de que, como o senhor falou muito bem sobre princípios hoje, né? Que mais do que a lei nós temos os princípios, e eles que têm que ser a base das relações de consumo agora e no futuro, porque a lei pode às vezes até envelhecer, porque isso acontece. Hoje você falou de casamento homoafetivo, isso há 20 anos atrás era impensado e hoje é uma realidade, né? Então eu gostaria que vocês fizessem essa colocação, porque foi muito fantástico esse momento lá no nosso evento. Bueno. Olha a sua, professor. Olha, se alguém me convidar para ficar aqui, eu fico. Porque rádio é uma paixão para mim. E o senhor tem uma voz brilhante. Eu passei já por microfones sabia. Em tempos antigos. Se tiver uma vaga, eu fico. Mas é um prazer em estar aqui na Rádio CBN e tratar desse tema que eu acho que interessa a todos. Em maior ou menor medida, talvez em alguns casos a gente até nem perceba quanto essas questões atingem as pessoas, né? E quero agradecer especialmente ao Eduardo por ter nos trazido a Juiz de Fora mais uma vez. É a segunda vez que eu venho, uma cidade maravilhosa, linda. E eu tenho um caso de amor também com Minas Gerais, porque eu fui presidente do Brasilcom e o congresso de encerramento da minha gestão foi em Ouro Preto. De maneira que Minas Gerais, para mim, é, digamos, uma segunda natalidade. Então o senhor gosta do pão de queijo? Gosto, adoro pão de queijo, doce de leite e queijo Minas. Então tá certo. Bom, Renato? eu acho que eu vou encerrar com o começo, né, do nosso bate-papo. Nesses 26 anos, muita coisa mudou. E eu costumo ser um otimista. Voltem 26 anos e vejam como a vida era, né? O professor Sérgio Cavalieri Filho proferiu uma palestra brilhante ontem falando sobre o antes do Código de Defesa do Consumidor e o durante. Se você entrasse numa loja e alguém virasse para você e falasse vá procurar os seus direitos, você iria procurar e não iria encontrar os mesmos. Muita coisa mudou sob o ponto de vista positivo. Nós estamos levantando temas pontuais que é justamente para definir, para delinear os caminhos de hoje para frente. E eu enxergo com bons olhos, eu sou um otimista. Nesses 26 anos, muito mudou, e muito mudou de forma positiva. Eu acredito no futuro. Muito obrigada, Renato Porto, professor também Adalberto Pascoal pela participação, do Arte Churelli, pessoal do PROCON de Juiz de Fora. E o nosso encontro é amanhã, a partir das 8 da manhã, aqui direto do jornalismo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em rede com São Paulo, no Repórter CBN. Logo depois tem o Giro da Bola com Marcos Moreira. Até!
Certinho, fechamos na hora. Fala, galera, agora terminou, agora eu posso falar com vocês. Um beijo pra todo mundo. Onde é que tem o pessoal? Soltem corações, eu quero ver da onde vocês estão falando, só pra eu deixar um abraço final aqui. Quem tá na área, Floripa na área, abraço, Mônica. Rio de Janeiro, Mário, Rio também. BH, conta a história, um abraço, cara. Rondônia, Manaus, Brasília, gente, Recife, tá o Brasil todo aí. Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu.